A graça e a paz, sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 26 de setembro de 2021, o ano só está andando. Então, como vocês já viram aí nas duas lições anteriores, nós vamos dar um tempo, uma pausa, e vamos estudar 6 títulos avulsos, né? O pastor José Deus trouxe 2, a redenção e a justificação. Eu vou vir com 2 e, na sequência, a Suzana vai vir com 2. E hoje nós temos conosco, então, a Suzana. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, graça e paz, pastor. Graça e a paz a todos. E, muito bem, então, meus temas, eu escolhi 2 temas que eu li recentemente, a gente tem estudado a vida toda, eu li recentemente, e ao ler recentemente no livro de Joel Bick, Vivendo para a Glória de Deus, eu percebi que muitos de nós não temos a noção desses 2 temas. O primeiro tempo são os 5 solas da reforma. Os cinco pontos que Lutero deixou, assim, resumidamente, deixou para que a igreja protestasse contra a igreja caída, né? A igreja vendida, associada ao Estado. E o segundo tema serão 5 pontos do calvinismo, conhecidos como a doutrina da graça, que será no domingo que vem. Então vamos lá, os 5 solas da reforma. O texto bíblico de hoje, Suzana, é: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E, ao procurar um texto para esse tema, me vem à mente isso, a sã doutrina. Então, as igrejas modernas têm entrado num turbilhão de inovações, e o falecido pastor Eduardo Shiloach dava um nome muito interessante para isso, ele chamava de macaquice. E ele dizia que os pastores estão fazendo macaquice nos templos, né, ensinando macaquice, ao invés de voltar para a sã doutrina. Então, a palavra de Deus é o suprassumo do que nós temos para ter uma religião equilibrada, uma religião voltada para Deus, né? Então, essa coisa da sã doutrina, proposta por Paulo, o que é a sã doutrina? É a doutrina que não foge aos parâmetros, ou seja, às divisórias que a Bíblia dá para a nossa fé. E é um problema recorrente, né, pastor? Nós olhamos, né, na história da igreja, né, nas cartas paulinas, Paulo já exortava sobre isso. Quando nós olhamos em Tito, ele fala lá, né, de pessoas, né, mestres, vamos dizer assim, fazendo macaquices. Né, e Paulo exorta, né, persevera na sã doutrina, esteja capacitado para exortar na sã doutrina. E nessa segunda carta ele exorta novamente o seu fiel filho na fé a se manter na sã doutrina. Se não me falha a memória, eu acho que aos Gálatas, ele chega a dizer aos Tessalonicenses que se chegar alguém pregando um outro evangelho que seja anátema, que já foi anunciado, seja anátema, seja Verdade. desprezado. Então, assim, essa coisa de pregar uma doutrina que não é sã, não é uma novidade do nosso tempo. Hoje, claro, com as mídias está bem acentuado, né? Está bem visível, está bem divulgado. Mas Verdade. sempre foi recorrente, é recorrente na história, né? Muito bem, os 5 solas são 5 resumos das famosas proclames, né, de Lutero. E é necessário, eu achei necessário acrescentar os 5 solas um pequeno resumo de toda a história. Martim Lutero, que em alemão é Martin Luther, nasceu em Eisleben, em 10 de novembro de 1483, e morreu na mesma cidade em 18 de fevereiro de 1546. Foram 60 e poucos anos, se me falha a memória, 67 anos, uma coisa assim. Então ele foi monge, ele foi um padre católico, monge. Dentro da igreja católica ele se converte, né? Uma história até interessante de um raio que cai próximo a ele quase morre, e ele entende tudo, e ele começa a formular, a encontrar a doutrina da salvação pela fé. E em 31 de outubro de 1517, e vamos fazer um paralelo com o Brasil, 17 anos depois que o Brasil foi descoberto, então aqui, enquanto na Europa estava bombardeando uma nova doutrina, a divisão da Igreja Católica, o Brasil estava sendo colonizado. Inclusive, as más línguas dos historiadores dizem que os jesuítas foram mandados para coibir
os protestantes de chegarem no Brasil e já colonizaram aqui, assim como foi feito nos Estados Unidos, né? Foi colonizado pela Inglaterra, país protestante. E o que acontece, então? Então, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele coloca, se me fala a memória, 97 teses na porta 95, da igreja. Não é? 95, uma coisa assim, mais de 90. E essas 90 teses foram resumidas nessas 5 solas. Né? Então, o que são as solas? As proposições teológicas que serviram como pilares da reforma protestante são chamadas de 5 solas. Frases latinas, ou seja, em latim, que surgiram para enfatizar a diferença entre a teologia reformada, ou seja, protestante, nós somos reformados, nós cremos na fé reformada por Lutero. Para diferenciar, então, essa fé reformada protestante da teologia católica romana. Então, assim, os 5 solas é o que nos separa. Né? Eu achei interessante porque a gente tem um péssimo costume de achar que sabe tudo. E estudando 5 solas, eu fiquei chocado com algumas coisas que eu não sabia. Eu sabia os 5 solas, mas você vai pensar em cada um especificamente. Né? Então, definitivamente, os 5 solas nos separam da Igreja Católica, da fé católica com a fé protestante. É isso que nós vamos ver nos 5 solas de Martinho Lutero. Sobre a história, irmã, estudou? Eu estava lá em casa. Tudo que eu estudar da história da reforma, chegar lá, a Suzana vai ter estudado mais. Então, manda bronca. Não, pastor, não. Deixei só com o senhor, não se preocupe. O que eu sei da história, o senhor já citou. Esse resumão, tudo isso é claro, é o resumão da reforma. Aí teve muita morte, muita gente queimada na fogueira, né? Enfim, a igreja unida com o Estado, não querendo perder o poder, enfim. Então, os 5 solas foram instituídos na fé reformada como pilar da fé reformada, que nós somos crentes reformados. O que isso quer dizer? Nós acreditamos nos princípios da reforma, não é? Vamos lá, então, nos 5 solas. Então, o primeiro sola, na visão protestante, somente a Escritura, ou no latim, sola Scriptura. Né? A única e fundamental regra de fé de todo cristão é a Bíblia. Os reformadores resgataram a importância da palavra de Deus como alicerce da fé. Para o protestante, para nós, os evangélicos, crentes, reformados ou protestantes, enfim, como você queira ser chamado, a Bíblia é a única regra de fé e prática, sola Scriptura. No Manual Batista, o nosso primeiro ponto e no nosso estatuto a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. No que se diz prática cristã, a Bíblia para nós está, inclusive, acima do Código Civil. Né? Nós respeitamos, nós vivemos em sociedade, nós respeitamos, mas como regra de fé e prática cristã, a Bíblia é nosso documento maior. Então, qualquer pastor, qualquer igreja, qualquer denominação, qualquer irmão meia pataca que falar qualquer coisa que foge à Bíblia, seja anátema, seja desprezado. Não, para ser um crente reformado da reforma, nós precisamos pegar a Bíblia e colocar ela como primazia, como autoridade sobre nossas vidas. Ou seja, pastor, todas as coisas precisam ser testadas à luz das Escrituras, né? As Escrituras é o crivo, é o padrão de Deus, é a sua vontade revelada para nós. E por que ela é assim? Nós já até estudamos isso antes. Muitas vezes esse conhecimento me faz relembrar do seminário, né? Muitos não tiveram o privilégio que nós tivemos, né? A turma teve, mas as Escrituras, ela é inspirada, infalível, inerrante, não é? E eterna. Ela é autoridade, porque é a palavra de Deus, e ela é suficiente. Então, quando o pastor colocou aqui, que ela é autoridade, inclusive sobre a lei civil, né? O crente fiel em Cristo Jesus, tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai colocar ali em prática, ele testa à luz das Escrituras. Né? E a gente porque nós somos pouco conhecedores. Eu tenho uma colega de trabalho, ela é adventista. E os adventistas acreditam que eles guardam o sábado. Então, da sexta-feira, 6 da tarde, até o sábado, 6 da tarde, eles não fazem nenhum trabalho.
Nós tivemos uma reunião no sábado à noite, na sexta à noite. Então, ela foi de manhã, à tarde cumpriu o seu horário, 6 horas ela foi para o seu culto, eles chamam de culto de pôr do sol, para começar o período sabático, que é o período de descanso deles. E a Constituição garante que eles têm essa liberdade. Sim. Inclusive, o Enem parou de ter prova no sábado e passou a ser em 2 domingos por causa das religiões sabáticas. O que acontece? Acontece que nós não conhecemos. Seu filho tem o direito legal e constitucional de não dançar quadrilha, por exemplo, porque a Bíblia diz que não é legal. E aí o que acontece? Acontece que nós acabamos sujeitando por não conhecer o nosso manual, né? Agora, indiscutivelmente, sem discussão, a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Eu não sou o pastor mais simpático do mundo, não sou o pastor mais amoroso do mundo, não sou o pastor mais organizado do mundo. O que me segura? Eu poder chegar aqui e dizer assim, que vez vocês viram subindo do púlpito para falar qualquer coisa que não está na Bíblia. Nós prezamos, os pregadores da Igreja Batista passam pelo crivo das Escrituras, né? E esse é o grande diferencial. Então, a fé protestante, somente a Escritura. Os católicos romanos é a Escritura e a tradição. Para você ser salvo, para você ter comunhão com Deus, você precisa ouvir a Bíblia, não é nem ler, mas ouvir, cumprir as tabelas. Como já sempre digo, eu nunca fui um bom católico, então eu parei na crisma, eu não sei mais quais são os sacramentos para frente, mas o católico que entra no céu é aquele que completa todos os sacramentos, que o último é a extrema-unção, que é quando o padre benze o defunto para ser enterrado. Então, eu me lembro disso quando eu era pequeno, que se a gente não fizesse, a gente não ia para o céu. E até hoje é bem comum ouvir, né, Franciele, que se a criança não batizar e morrer, ela não entra no céu, porque ele é pagão. Não existe pagão, é um povo sem Deus, não é um povo sem batismo. O batismo nada mais é do que cumprir a tradição católica numa tentativa de angariar a salvação. É isso? Não, inclusive nós vemos um exemplo, né, que a Bíblia, né, a tradição, ela sobrepõe a Bíblia nas próprias narrativas bíblicas, né? Quando Jesus questiona os fariseus ali, que ele fala, né, vocês mandam o filho ofertar ao templo, mas não, vamos dizer assim, ajudar no sustento dos pais, né? Vocês estão isentos, se estão ofertando no templo, estão isentos de ajudar os pais. Então, ele mostrando ali, né, que eles estão colocando a tradição, os costumes, ou aquilo que vem, vamos dizer assim, ser proveitoso para eles, acima das Escrituras. E no dia a dia não é diferente, né, pastor? Não é. E o mais polêmico de todos são as imagens e Maria. Ora, se a Escritura deixa claro que é pecado adorar imagens de escultura, a tradição vem, e não é nem uma tradição tão antiga, é uma tradição ali da Idade das Trevas, né, até a Reforma, né, e que Maria, o próprio Jesus Cristo diz que tenho eu contigo, mulher, né, é agraciada por ter sido escolhida para uma missão, assim como nós, cada um de nós, somos escolhidos para uma missão. Mas a tradição engole a palavra de Deus, cega as pessoas, então as pessoas deixam de ter a Bíblia como regra de fé e passam a ter a tradição como regra de fé. Mas era ponto de Lutero cabal. Sim. Só a Escritura. Sim. Segundo sola, né? Claro que isso é aula para seminário, isso é para 5 meses discutindo, né? Nós estamos aqui 40 minutos. Só para nortear, né, para vocês saberem quais são os solas de Lutero. O segundo sola, para os protestantes, nós, reformados, evangélicos, somente a fé, ou no latim, sola fide. A salvação e justificação só podem ser recebidas pela fé. Isso se contrapõe diretamente à compreensão de que alguém poderia ser salvo por mérito próprio, obras ou mesmo pela compra de indulgências comercializadas na época da Reforma Protestante. Então, somente a fé, a única coisa que nos leva a aproximar de Deus é a fé. E aí nós crescemos, né,
que é o famoso fazer por donde. Esse fazer por donde é uma coisa interessante, mas foi um jargão introduzido na história brasileira, conhecido em todo o território brasileiro, né? Que impregnou-se como uma doutrina bíblica. Eu já vi neguinho, branquinho, falando, como está escrito na Bíblia, faça a tua parte que eu farei a minha. Deus nunca disse isso. Não tem isso escrito na Bíblia. Na escola eu escuto isso pelo menos uma vez por mês. Como está escrito na Bíblia, faça a tua parte que eu farei a minha. Né? É o famoso fazer por donde. Então não é fazer por donde. Nós não podemos fazer nada, absolutamente nada. É pela fé. E a Bíblia diz que isso não vem de vós. Né? É uma fé que ainda Deus coloca nos nossos corações. Fiquei chocado nisso. Né? Lá nos pontos do calvinismo, vou até adiantar, que eu sempre acreditei, eu sempre fui calvinista pela onisciência. Deus sabia que eu ia responder bem, então ele me chamou. Aí o Calvino vem e diz assim, Deus escolheu na sua soberania, não importando o que o indivíduo fez, faz ou fará no futuro. A escolha é incondicional. Eu falei assim, poxa, então não tem nada a ver se eu ia escolher ou não. Não há nada, nem a onisciência de Deus sabe que eu ia ser bom ou não, foi critério para me escolher. Me escolheu pela sua única posição de soberania, e a nós cabe nos aproximar unicamente pela fé. O senhor me fez lembrar o texto onde Deus fala assim, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer obra, eu amei a um e rejeitei o outro. Ele está falando de Jacó e Esaú, se eu não me engano está em Romanos, acho que Romanos 9, né, falando ali. E a fé é o instrumento, né, que Deus nos dá para que possamos receber de Cristo, da parte de Cristo, a justificação. Né? E vimos, inclusive, na lição passada com o pastor Edelson, sobre a justificação. E essa coisa de pela fé está tão necessária. As igrejas chamadas neopentecostais, essas igrejas de movimentos recentes, elas adotaram um sistema judaizante. Eles pregam a bandeira de Israel no fundo da igreja, põem o candelabro para as pessoas passarem a mão e serem ungidos. Poxa, não há necessidade de nós voltarmos a ser judeus, de seguir lei. É pela fé, somente pela fé. Lutero deixou isso claro nesse sola. A única coisa que nos aproxima de Deus é quando Ele dispõe nos nossos corações o crer nele. A voz foi dada não só o crer nele, mas também o poder ser por ele. Até o crer nele foi nos dado. Agora, a ideia católica, a fé católica romana, diz que é a fé e as obras. E isso, no meu pouco tempo de católico, na minha pequena experiência, eu me lembro como era uma lavagem cerebral fundamentada de que nós tínhamos que fazer boas obras, fazer por onde, né? Fazer da nossa parte, né? Fazer boas obras, nós tínhamos que ser caridosos, né? As pessoas às vezes perguntam assim, você dá esmola? Eu, não. Então você não é crente, você não é filho de Deus? Eu disse, não, é uma decisão, eu prefiro ajudar o pessoal da igreja que eu conheço, então eu ajudo pessoas. Agora, alimentar vício em droga é uma situação que me constrange ainda. Eu ainda acho complicado trabalhar o dia todo para dar R$50 para uma pessoa que eu sei que vai comprar crack com isso. Né? Então, moral da história, a gente só vai entender definitivamente o processo da glória de Deus, da salvação, quando a gente desistir de angariar essa salvação por obras. O senhor falando que as igrejas neopentecostal têm, né, retrocedido, vamos dizer assim, né? Há um estado judaizante. Isso. O que é que isso traz junto? O que é que a igreja católica, né, e o sistema judaizante ensina? Que a santificação produz justificação diante de Deus. Mas as escrituras são claras, né? As nossas obras sem Cristo são como trapos de imundícia perante Deus. Então não há justificação fora de Cristo, somente em Cristo e somente pela fé nós recebemos a justificação em Cristo Jesus. E a santificação. Sim. Nós passamos a vida inteira. Claro que a santificação é um processo. Sim, nós a estamos em processo justificação até o é dia um da ato morte. único, recebemos. Mas ainda assim,
é o Espírito Santo que produz em Sim. nós, pelo amor de Jesus Cristo, senão nós de nós mesmos jamais chegaríamos ao avanço dessa santificação. E esse ensino, né, desse sistema de obras, ele simplesmente está colocando o homem no centro novamente, né? É o homem, né, sendo colocado no patamar como se ele pudesse produzir méritos diante de Deus. Então, meu querido, é literalmente pela fé. Não é outra coisa, não tem obra, não tem nada, né? O terceiro sola, somente a graça, no latim sola gratia. Além de apontar a fé como acesso à graça de Deus, os reformadores destacaram que a manifestação da graça divina era essencial para a salvação. Se não fosse pela graça divina, não seria possível a nenhum homem ser salvo. Pronto, acabou. Talvez seja o ponto máximo, né, no processo, porque cada ponto vai tratar de uma área da vida cristã. A área dos nossos parâmetros, sola escritura. A base da nossa fé, ou da nossa crença, sola fide. A base da nossa salvação, sola gratia. Quer dizer, nenhum homem, por melhor que seja, por mais correto que seja, pode chegar à salvação se ela não for dada por Deus. Então, tentar comprar a salvação, tentar merecer a salvação. Nós lembramos de um irmão que congregou aqui há uns 15 anos atrás, e aí ele era de uma igreja batista de uma outra cidade, aí ele veio para cá e congregou conosco um tempo. E aí um dia eu falei para ele, meu filho, você tem que ir na igreja na quarta-feira. Ele respondeu assim, mas pastor, eu passei quase 10 anos lá na outra igreja, tocava violão nos cultos. Era músico, você sabe que eu sou músico, tocava violão. Então, nesses 10 anos, eu acho que a gente já conseguiu algum mérito com Deus, né? Algum crédito. Então, a quarta-feira não tem nada a ver agora, nós temos crédito. Aí, diante de um trem desse, o que você faz? Cala. Deixa o freguês caminhar rumo ao inferno. Por quê? Porque ele está tentando ser salvo pelos méritos, que é o ponto católico. A doutrina católica romana de sola graça é a graça e os méritos. Jesus nos fez bondade para nós, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ter mérito. E chega ao insano de colocar prorrogação. Se aqui na vida você não der conta de angariar esses méritos, você vai para o purgatório, e sua família aqui na terra acende vela, faz bondade, dá ofertas em seu nome, até que você chegue a esse mérito e sofra um pouco no purgatório e vá para o céu. É para acabar com o Piqui de Goiás. Tem que ser muito analfabeto, ou pelo menos nunca ter lido a Bíblia para acreditar numa besteira dessa. E quando nós falamos muito, né, o que é a graça? É o favor imerecido, não é? Mas quando a gente passa a ler mais, aí nós começamos a encontrar outras definições, vamos dizer assim, um pouco mais profundas, né? Aí o autor pega e fala assim, o que é a graça? É um favor imerecido? É, mas é aquela disposição espontânea da graça de Deus, né? Ele quis se expor, né, a fim de agraciar indivíduos que são totalmente indignos, rebeldes e hostis à sua presença. Então, isso é a graça. Então, a graça, ela chama, sem falar, né, os termos qual vem primeiro. Ela regenera, ela justifica, ela santifica e preserva. Tudo pela graça de Deus. Mesmo que Deus manifestou ali, né, a graça comum à sua criação, mas a graça salvadora só pertence a Deus, é por Deus na vida do homem. Ele a dá liberalmente a quem ele quer. E tem até aquela famosa parábola dos trabalhadores, uns chegaram de manhã, e outros chegaram meio-dia, outros chegaram de tarde, todos ganharam o mesmo salário, e aí foram questionar, os que chegaram cedo, falaram assim, olha, eu sou patrão, eu pago conforme eu quero. E Deus, ele dá, ele não precisa da nossa autorização para salvar, ele não precisa da nossa ajuda para nos salvar,
Ele não precisa, ele simplesmente é graça irresistível. Agora, como eu passei a semana pensando nos 5 solas e nos 5 pontos do calvinismo, está muito misturado. E lá no calvinismo eles vão dizer o seguinte, que essa graça não confunda. Ela só foi de graça, ela só é de graça para nós que a recebemos. O maior preço que pôde ser pago, foi pago. Indiscutível, né? Cristo na cruz do Calvário, morrendo, Filho de Deus, ser entregue à morte como sacrifício, é indiscutível, não tem preço maior, né? O apóstolo chega a dizer que não foi com prata nem ouro que foi comprada a salvação, mas com o sangue de Cristo, Sim. Do Cordeiro Perfeito, do Filho de Deus. Então, a graça, meu querido, é o que salva. Então, para você, que até hoje ainda acredita que vai ser salvo porque você é bom, porque você dá dízimo, porque você vem à igreja, porque você faz isto ou aquilo, você ainda está no inferno. Você só será salvo de fato e de verdade quando você olhar para Deus e dizer assim, Deus, eu de mim mesmo não consigo me salvar. Sim. Eu recebo a tua salvação. Nós não conquistamos absolutamente nada. Nós não fomos criados para conquistar a terra prometida, nós não fomos criados para conquistar ouro, nós não fomos criados para conquistar nada. Nós somos criados para receber a misericórdia de Deus sobre nós, pela sua graça infinita. Então, a salvação para nós, reformados, protestantes, evangélicos, ela é fruto da graça de Deus sobre nós. Aleluia. Né? Nada podemos fazer, nada podemos acrescentar. Não é? Só a gratia que salva, né? Não tem mérito nenhum não, meu querido, né? Você é inteligente, você é bonito, você estudou isso, aquilo, isso é trapo de imundícia diante de Deus, né? E é incrível assim, e olha que só eu, às vezes um simpatizante de igreja, né? Esses dias estávamos numa reunião no colégio, e tinha um lanche depois, estávamos jantando, aí uma colega sentou do meu lado e disse assim, olha, João, você não acha que está na hora de você que está acima e tem mais moral com Deus, é mais próximo de Deus, orar para chover? Aí eu ainda brinquei com ela, pior você não sabe, eu não gosto de chuva. Dependendo das minhas orações, vai demorar uns dias mais, não é? Então, assim, não existe isso, eu sou pastor, estou mais perto. Se fosse por mérito, meu querido, realmente eu era superior a vocês. Mas não é por mérito. Interessa se eu ler a Bíblia 200 vezes, né? Interessa só para mim. Para Deus, não. Né? Diante de Deus, não existe pecadão e pecadinho, não existe santão e santinho. Existe homem caído, merecedor do inferno, mas que ele estende a sua graça. E aí? Puxado, hein, pastor? Então, vamos lá. Porque realmente a graça é o que precisa ser revelado agora. É lamentável ver essas igrejas voltando à lei, né? Eu ouvi um comentário assim, recentemente, que eu por mais que eu seja observador, estudioso, e vejo, antenado, tem coisas que às vezes passa batido. Algumas igrejas neopentecostais só ainda dentro da graça ainda, porque realmente você precisa entender a graça. Nós precisamos viver a graça. Aí alguém disse assim, você vai nessas igrejas, e tem a campanha de Daniel, tem a campanha de Ezequiel, quais são as outras mais que tem? E aí vai essas campanhas de todos esses aí, né? E, enfim, aí falou assim, mas depois de 10 anos eu percebi que eu não vi nenhuma campanha de Jesus. Não foram profetas, homens honrados, históricos, indiscutíveis. Mas a salvação é em Jesus pela graça de Deus. E as igrejas se perdem da graça exatamente aí, quando começa a fazer macaquice. E o senhor fez a introdução para o próximo tópico. Né? Vamos lá. Quarto, sola. Somente Cristo. No latim, solus Christus. Apenas Cristo é mediador entre Deus e os homens. O único caminho para Deus e aquele do qual toda a Bíblia retifica, ou testifica. Está escrito. Jesus Cristo, sumo sacerdote,
padeceu as mesmas tentações e provações que nós, nosso único mediador entre nós e Deus. Né? Não tem outro mediador. Não tem nada entre mim e Deus. Nem nuvem, nem céu. A gente nem sabe se o céu é para cima e o inferno é para baixo. Isso também foi uma macaquice histórica para o homem entender melhor. Mas a gente não sabe se é um mundo paralelo. A gente não sabe. De repente o céu está embaixo, o inferno está em cima. Sei lá. Mas, enfim, não existe. O único mediador que existe entre eu e Deus é Jesus Cristo, com sua morte na cruz. Não existe outros mediadores, né? Aí, a fé católica romana. Cristo fez muitas bondades, é um homem bom, o nazareno que nós temos que seguir. Mas Maria é a intercessora. Maria nunca foi intercessora. Leia a Bíblia. E por que a gente não vem aqui bater boca, né? Eu me lembro quando eu dava aula de religião no estado, lá em São Miguel do Araguaia, muitos anos, agora posso contar que nem no estado não estou mais. E aí, um dia, depois de uns 3 meses dando aula de religião, o aluno falou assim, professor, eu estou com a dúvida. Eu, sim, nesses 3 meses você está falando de Jesus. O senhor nunca falou de Maria porque o senhor é pastor? Mas como eu tinha uns 20 anos na frente dele, só respondi assim, não, filho, é porque ainda não está no currículo, eu tenho que seguir o currículo. Quando chegar no currículo que tiver Maria, aí nós vamos falar sobre Maria. Mas por enquanto, então, não dá para discutir, né? Eu me lembro muito da Franciele, isso me faz lembrar da Franciele, quando nós fomos trabalhar juntos, e ela era tão arrogante, viu, Franciele, se você ver a lição, ela era tão arrogante que eu arrumei um emprego para ela. Na segunda semana, ela queria me converter de que os crentes estavam errados. Aí falava mal de igreja, falava mal de pastor na minha cara, na boca, fingindo que eu não era pastor. Aí um dia eu fiquei assim, se eu vou demitir ela. E eu podia, tinha poder para isso. Aí eu fiz aquela contagem, mais 3 vezes eu vou demitir ela. Não sou obrigado a escutar isso não. Né? Aí, primeira vez, segunda vez, aí na terceira vez eu chamei ela, Franciele, vem cá, você já leu a Bíblia quantas vezes? Nenhuma. Então vou fazer o seguinte, lê a Bíblia inteira, depois a gente discute. Porque não dá para bater boca com alguém que não conhece a Bíblia. Não dá para falar para você que Maria não é intercessora enquanto você não lê de Gênesis a Apocalipse. Não dá para convencer você que Jesus te ama enquanto você não lê de Gênesis a Apocalipse. A Franciele era arrogante, mas era uma pessoa inteligente, mas é uma pessoa inteligente. Ela calou-se e ficou mais ou menos uns 8 meses a 9 meses sem falar nada. Sutilmente, caladinha no canto dela, ela leu a Bíblia inteira. Aí quando ela terminou a Bíblia inteira, ela chegou arrependida, igual o cachorro do Chaves, arrependida, com o rabo entre as pernas, com as orelhas caídas e convertida. Aleluia, né? Simples assim. Aí, recentemente, ela está lendo, não sei, pela 3ª ou 4ª ou 5ª vez já faz um tempo, ela falando assim, eu fico impressionada como o povo que está lá não enxerga porque não lê, não tem como, as imagens de escultura, não tem como saber que os santos não intercedem por nós, como não saber, é só não lendo. Por isso, aquele sentido. Sabe o que meu pai falava para nós quando a gente era pequeno? Que quem lia a Bíblia demais ficava doido. A gente tinha medo de chegar perto de Bíblia, tanto é que lá em casa não tinha. Eu fui conhecer uma Bíblia, eu fiquei sabendo de Velho Testamento e cheguei na igreja. Eu li um Novo Testamento de Gideões que eu ganhei e li escondido. Quando cheguei na igreja, eu falei assim, você agora precisa de uma Bíblia. O que é Bíblia? Não é isso que eu li? Não, tem um Velho Testamento. O que é Velho Testamento? Quem me mostrou, eu fiquei chocado, aos 20 anos de idade. Então, quer dizer, não há intercessor, é só Cristo que nos leva até Deus, que faz ponte entre nós e Deus. Cristo é a nossa razão. Maria, os santos, nada podem fazer por você. Foram homens e mulheres que, como eu, como você, precisaram entender a fé e aceitar. Você gosta na cara de São Pedro quando você faz a fogueira de São Pedro, porque Pedro precisou morrer
crucificado de cabeça para baixo, para não negar o Cristo que ele havia aceitado. Agora você pega uma tradição e bota Pedro como seu intercessor e faz a fogueira para ele. Você acha que ele recebe isso? Ele fica irado com você, se ele estiver vendo, né? Sei lá como é que está essa ligação lá. Mas quando você chegar no céu, você vai entender de ouvir da boca dele. Seus nécios, seus doidos, eu nunca pedi isso. Eu não fiz isso. O senhor me fez lembrar de uma vez que a minha sogra me questionou por que que nós, né, os crentes, né, eles até falam um pouco frisado, né, os crentes não reconhecem Maria e os santos, né, como intercessores e tal. Aí eu expliquei para ela, nós reconhecemos o papel que eles, né, representaram, a importância, né, Maria foi escolhida para ser a mãe biológica ali do nosso Salvador e tal, né, os apóstolos, né, foram escolhidos por Cristo e tal, foram importantes. Aí eu falei para ela, sogrinha, mas nenhum deles, Deus falou assim, esse é o meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvir. Né, por 2 vezes. Nenhum deles, a Bíblia disse que ele desceu do céu. Nenhum deles, a Bíblia diz, né, que será o nosso intercessor, estará eternamente, né, é o nosso advogado eterno e tal. Ela não lê, ela não tem leitura, ela não sabe ler, mas isso deixou ela pensando. Aí ela falou assim, mas Suzana, a mãe vem antes do filho, ela falando, né? Aí eu falei, sogrinha, aqui, né, no plano terreno, né, fisicamente, como homem, mulher, sim. Mas Deus é eterno, Jesus é eterno. Existe antes de Maria. Né? Então, bem antes, nós somos criaturas, Ele é Deus. Ele é Deus, então por que que nós vamos adorar criaturas se podemos adorar o Criador? Não sei o que passou na mente dela, né? Ela ficou calada, pensando e tal. Mas as escrituras são claras, né? Quando a Franciele disse, né? Como eles não veem? Porque é claro nas escrituras. Se temos Cristo, nós temos um Pai gracioso. Sem Cristo, Deus é fogo consumidor. Se temos Cristo, podemos todas as coisas nele. Se não temos Cristo, somos filhos das trevas, né? E objetos da ira de Deus. Somente Cristo. Solos Cristos. Não tem caminho. Não tem outro intercessor. Pode bater cabeça a sua vida inteira, vai morrer, vai para o inferno. Não tem outro intercessor. Jesus Cristo é o único mediador entre os homens e Deus. A Bíblia é clara, nítida nisso, né? Sim. Quinto sola. Somente glória somente a Deus. Só lhe deu glória, ou somente glória somente a Deus. Contra uma sociedade que colocava o Papa e os membros do clero em posição praticamente divina, os reformadores reafirmaram que somente Deus merece toda glória. Homem nenhum, pastor nenhum, apóstolo nenhum, bispo nenhum, papa nenhum, diácono nenhum, homem nenhum merece glória. Somente Deus, somente a Deus, só lhe deu glória. Só a Deus glória. A Ele toda glória. A visão católica romana, a fé, Deus, temos que dar glória a Deus, os santos e a hierarquia da igreja. Né? Quase beira, o Cristiano falava antigamente, quando ele conheceu o pastor Adonias, eu sempre lembro disso, ele correu, pegou a mão do pastor Adonias e beijou a mão do pastor Adonias. E virou sarcasticamente, virou assim, eu sempre sonhei beijar a mão de um padre, porque o pastor Adonias, antes de se converter, foi ordenado padre. Então, quase beira a você que já beijou a mão do padre, tem que pedir perdão por isto. Nós não reverenciamos homens. Nós temos respeito, nós respeitamos, nós honramos aqui na terra com respeito, mas na hora de dar a glória, é somente a Deus. Só Deus é a glória. Não tem santo, não tem igreja, não tem isso, não tem aquilo. Deus é o centro da nossa fé, da nossa adoração, não é? E eu acho incrível essa definição, só os santos podem adorar. Os ímpios, o máximo que eles fazem é louvar a Deus pelos seus feitos, mas os santos não, eles adoram por aquilo que Ele é.
Então, somente a Deus. E Lutero, então, deixa claro esses pontos. Mas sim, A Bíblia toda, pastor, né? Ela mostra, né, que toda a glória pertence a Deus. O próprio Deus disse, né? Não dividirei a minha glória com ninguém. Farei isso por amor a mim, né? Farei isso por amor ao meu nome. Mas o homem, né, no seu ego, ele tenta, né, ter glória para si. Eu penso assim, depois de ler alguns livros, eu cheguei à conclusão, humildemente falando, que o homem, quando ele questiona a soberania de Deus na salvação, é porque ele quer ter parte na glória de Deus. Né? Porque o orgulho dele ali, ele não quer ser o passivo na história, ele quer ser ativo na salvação. E a Bíblia mostra que isso é impossível ao homem morto espiritualmente. Toda a glória pertence a Deus. Não tem como negar isso. E Deus, ele é zeloso. E ele não permitirá, né, que a sua glória seja, né, dividida com outrem, como diz nas Escrituras. não é? Então, o Lutero deixou aí os 5 solas, que fez a divisão da Igreja Católica em 1517 para a Igreja Protestante, nós que chegamos até nós hoje. Se você quiser ter uma doutrina sã, uma sã doutrina, uma fé saudável, é só decorar os 5 solas e acreditar e viver os 5 solas. Sola Escritura, deixa eu ver se você quer a sequência. Sola Escritura, depois Sola Fide, só a fé, sola fide, depois sola gratia, Sola depois Christus, solo Christus e depois Soli Deo Glória. só lhe deu glória. Só glória somente a Deus. Então, pega isso, põe na sua vida e viva isso, você vai descobrir a salvação pela graça e quão maravilhoso é você não ter que ficar se sentindo martirizado diante de Deus. E o senhor viu a matemática? Que é a Bíblia, né, sola Escritura, revelando que somente pela fé, pela graça de Deus em Cristo Jesus, e tudo isso para a A glória. glória de Deus Pai. Isso Não é? aí, pastor. Perfeito. Eu acho que Lutero estudou para chegar aí aos 5 solas. Então, Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então é isso daí. Eu espero que vocês agora tenham pelo menos a noção quando falar reforma protestante. É quem crê nesses 5 solas. Se você crê, você é um crente reformado. Então, quando você ver a lição, se você é um crente reformado, você vai colocar lá no grupo da escola bíblica, da sala de atos. Eu sou um crente reformado. Ok? Combinado? Combinado. Então, Deus abençoe vocês. Louvado seja Deus pela obra que fez em Lutero para que chegasse até nós e nós pudéssemos ter uma fé de sã doutrina. Aleluia. A graça e a paz a todos.